Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Conversas da Alma. Hoje com o conhecido professor Joaquim Fernandes, um investigador e escritor que estuda o fenómeno OVNI, as suas influências nas religiões e milagres que marcaram Portugal no passado. É membro de vários organismos internacionais e coordenador internacional do Marian Project, que estuda as dimensões culturais e científicas dos fenómenos religiosos e aparicionais, como Fátima, tema a que dedicou várias obras em coautoria com Fina da Armada. E hoje vai explicar-nos a sua visão e investigações sobre o fenómeno das aparições de Fátima. Cada vez mais se abre um portal que nos revela o desconhecido. Os inúmeros fenómenos ao longo da história falam por si. Não estamos sozinhos e nunca estivemos sozinhos. Como sabem, o nosso canal é um canal alternativo, fora da caixa, para aqueles que estão despertos e para aqueles que querem despertar e não se contentam com as informações comuns. Agradeço também por nos acompanharem e nos apoiarem, pois já alcançamos mais de 250 mil visualizações e por isso muito obrigado a todos. Não se esqueçam de subscrever, colocar um like e partilhar os diretos e as entrevistas para que possam chegar ao maior número de pessoas e contribuir também para o seu desenvolvimento pessoal e para o seu despertar. Aqueles que pensam como nós não estão sozinhos. E têm agora este portal de informação e por isso todos os convidados que trazemos a este canal e os temas que abordamos são resultado de uma investigação com o objetivo de trazer clareza, luz e esperança. O nosso convidado, o professor Joaquim Fernandes, foi cofundador do Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência da Universidade Fernando Pessoa. Doutorou-se em História com uma tese sobre o imaginário extraterrestre na cultura portuguesa do fim da modernidade até meados do século XIX. Apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, a primeira da sua temática numa academia portuguesa e europeia e editada sob o título Moradas Celestes da editora Âncora. Interessa-se particularmente pela antropologia religiosa comparada, com destaque para os fenómenos da religiosidade popular e da espiritualidade, mitos e cosmologias e o debate entre ciência e religião. Tem promovido a realização de vários congressos internacionais subordinados ao título genérico de Fronteiras da Ciência na Universidade Fernando Pessoa. Colaborou na organização da Conferência Ciência e Consciência Integrada no Programa do Porto 2001, Capital Europeia da Cultura. Em 2008, publicou o seu primeiro romance histórico, O Cavaleiro da Ilha do Corvo, a que se seguiram os ensaios O Grande Livro dos Portugueses Esquecidos, Mundos, Mitos e Medos, O Céu na Poesia Portuguesa e escreveu também em coautoria o guião do telefilme A Noite do Fim do Mundo, que retrata as reações em Portugal à aproximação do cometa Halley em 1910, integrado no ciclo dedicado ao centenário da República Portuguesa para a RTP1. Para a RTP2, coordenou a série temática Encontros Imediatos, dedicado ao fenómeno OVNI em Portugal. Foi autor do guião e da apresentação do documentário As Faces de Fátima, produzido para o canal História. Publicou inúmeras obras, entre elas História Prodigiosa de Portugal, Mitos, Maravilhas, Portugal Insólito e o livro Ficheiros Secretos à Portuguesa, revelação de documentos militares inéditos portugueses e norte-americanos sobre o fenómeno OVNI. Em 2019, coeditou a antologia Fátima, Mais Além da Fé, o primeiro grande estudo multidisciplinar internacional sobre o fenómeno das aparições de Fátima e está biografado no Dicionário das Personalidades Portuenses do século XX da Porto Editora. E agora vamos ouvir o nosso professor Joaquim Fernandes. Professor Joaquim Fernandes, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e bem-vindo ao nosso canal Conversas da Alma. Muito obrigado pelo convite, é também um prazer estar consigo e naturalmente com quem nos vai acompanhar nos próximos minutos. Muito obrigado. Muito obrigado. O seu primeiro livro foi Intervenção Extraterrestre em Fátima e coordenou a edição do livro Fátima Mais Além da Fé. Qual é para si o maior mistério de Fátima que identificou do ponto de vista científico? Olha, o primeiro ponto de partida consta deste livrinho que já está mais que esgotado e só muito raramente se pode encontrar nos alfarrabistas, que foi exatamente editado, já lá vai o longínquo ano, imagina, 1981,
é um fruto, enfim, da nossa irreverência, da nossa juventude irreverente, que naturalmente, partilhado com a minha colega a doutora Finada Armada, também historiadora, conseguimos dar um passo adiante relativamente àquilo que era a imagem e os conceitos em torno das aparições de Fátima. Estamos a trabalhar com aquilo que tem a ver com a magia, com a religião, o pensamento mágico ou religioso, como nós dizemos em termos mais antropológicos, não é? E de facto até aí tinha imperado, e ainda continua a imperar no domínio naturalmente dos crentes, digamos uma reflexão imediata de que aquilo que ocorreu em Fátima foi uma intervenção direta de Nossa Senhora enquanto mãe de Jesus Cristo, digamos em corpo e alma, como se pode dizer. Mas de facto a partir de finais da década de 70 eu comecei, digamos, a refletir melhor nos depoimentos que eu fui recolhendo sobre Fátima, os testemunhos presenciais que descreviam os fenómenos de Fátima, e fui comparando-os com os do moderno chamado fenómeno OVNI. Ou seja, há aqui uma correspondência que foi verificada com muito cuidado, atentamente, e que nos levou a um ponto de partida completamente novo para a época. E de facto este primeiro livro, A Intervenção Extraterrestre em Fátima, digamos que faz uma desmontagem dos testemunhos e dos depoimentos em primeira mão, repare, todo o material que nós recolhemos aqui, digamos, relaciona-se com cerca de 100 testemunhos diretos em primeira mão, feitos à época ou com um intervalo de 2 anos. Portanto, não são testemunhos desgastados ou influenciados pelo tempo, digamos, enfim, por aquilo que as pessoas vão incorporando nas suas crenças. Não, são impressões diretas dos testemunhos que as pessoas produziram em Fátima nessa mesma época, não é? Portanto, é um panorama completamente diverso de uma estrita e muito relativa e muito, obviamente, dogmática impressão religiosa, transplantando esses testemunhos para um plano científico, aliás, como levantou na sua questão. Foi de facto uma novidade que nos custou alguns dissabores, como deve calcular. Sim, facto, imagino. Apesar de já estarmos em democracia, as reações do mundo católico mais dogmático, mais fechado, não foram lá muito simpáticos. Mas também tivemos acolhimentos muito vários, enfim, de crentes e descrentes, porque de facto aqui a questão é de facto o que o testemunho nos pode sugerir em termos históricos. Até qual é o maior mistério que identificou neste caso? Qual é esse maior mistério? Nós identificamos aqui para já um conjunto de parâmetros físicos, como digo, que podem ser reportados e comparados com os fenómenos da modernidade, ou seja, os chamados fenómenos aeroespaciais não identificados ou mais comumente conhecidos como o fenómeno OVNI. Portanto, temos aqui um conjunto de depoimentos fechados, restritos à interpretação religiosa, que naturalmente se reportam à ideia de vidente, no caso da Lúcia e dos seus primos, e transplantando esse conjunto de impressões para o mundo profano, o mundo laico do fenómeno OVNI, mais tecnológico, se quisermos, mais do ponto de vista de uma tecnologia que nos diz mais diretamente respeito. Esse balanço, esse equilíbrio, no fundo é apenas uma questão de nomenclatura, porque nós temos em Fátima todos os efeitos físicos e psicológicos e psicofisiológicos que nós podemos encontrar nos modernos repertórios do fenómeno OVNI contemporâneo. É apenas uma questão de contexto, é apenas uma questão de nomenclatura. Em vez Portanto, de para si e para os seus colegas, na realidade, para vocês isto foi um avistamento OVNI ou foi um fenómeno ligado ao... Exatamente. Aquilo que nos sugere todo o conjunto que depois foi desenvolvido, exatamente na obra que mencionou e que foi editada em 2019, Fátima Mais Além da Fé, nós, digamos que recuperamos e agrupamos todo esse material testemunhal em primeira mão, como digo, relativo às aparições de Fátima, e fomos naturalmente vários colegas. Nós temos aqui 18 trabalhos de cientistas nacionais e estrangeiros, desde europeus e norte-americanos,
que desde a astronomia, à psicologia, à própria teologia, temos aqui uma teóloga, uma nossa colega, a Teresa Toldi, que também é docente aqui da Universidade de Fernando Pessoa, passando pela física, passando por diferentes análises científicas, que no fundo foram, digamos que, projetando os efeitos, o seu contexto, as suas reações, as suas causas e efeitos, numa perspectiva completamente contemporânea, fora do quadro religioso, fora do quadro da interpretação religiosa, não é? E nós já vamos esmiuçar isso mais à frente. Portanto, para si, este grande mistério de Fátima tem mais a ver com o fenómeno OVNI que se manifestou naquele local. Pronto, nós agora estamos a usar o termo OVNI porque é o termo que nós usamos na nossa contemporaneidade, digamos. Sim. É um termo comum que nós adotamos, ultrapassamos aquela primeira fase dos anos 50 que era o disco voador, com certeza que ainda tem obviamente essa noção, não é? Passamos a ideia do marciano, que agora é o extraterrestre, ou é já mais o alienígena, se quisermos mais sofisticado, por influência naturalmente de toda a indústria cultural, nomeadamente do cinema norte-americano, como sabemos, não é? O famoso Alien, tudo isso, e portanto nós adaptamos a contextos diversos em função da nossa cultura e do nosso conhecimento. Ou seja, nós não contestamos, digamos, a legitimidade dos crentes aceitarem os fenómenos de Fátima à sua maneira, é perfeitamente legal e legítimo. Agora, também queremos e ousamos interpretar os fenómenos de Fátima do modo como hoje a ciência pode olhar para esses mesmos fenómenos, sem prejudicar a visão dos crentes, e portanto não há aqui nenhuma exclusão, não há aqui nenhuma recriminação de uns e de outros. É um campo de interpretação absolutamente legítimo, porque obviamente a ciência avançou muito em 100 anos, e eu estou crente. E acha que se pode considerar Fátima um portal multidimensional que atrai tanta gente? É verdade, isso obviamente é uma interpretação mais ousada, obviamente não me cabe a mim enquanto historiador transportar-me para esses planos multidimensionais mais quânticos que está a referir. De todo modo é uma possibilidade, porque nós hoje, a própria física fala em N dimensões diversas da nossa. Sim. Nós habitamos um mundo tridimensional que não se esgota nessas três dimensões, para além de termos uma quarta dimensão que é o tempo, não é? Portanto, as três dimensões mais uma que é o tempo. Portanto, vivemos, digamos, num mundo muito limitado. A nossa visão, a nossa capacidade de ler o real, o que nos é dado a observar, é muito limitado. Eu apenas posso, digamos, dar esta ideia. Imaginemos um bolo, enfim, se quisermos de aniversário, e nós colhemos apenas uma fatia desse bolo que corresponde ao visível, que nós estamos aptos a contemplar. E todo o resto dos 300 e muitos graus do bolo passam-nos completamente à parte, não é? Salvo, naturalmente, em muitas situações em que, enfim, visionários, mediúnicos, pessoas sensíveis podem ultrapassar esse limiar. Da consciência, não é? Exatamente. Portanto, quando refere ou quando sugere essa ideia de Fátima como um portal multidimensional, se calhar de facto podemos ir por aí. Obviamente eu não posso subscrevê-lo inteiramente porque eu já não sou físico, mas é um conceito muito interessante, não é? Porque dá-me a ideia, pessoalmente já penso nisto há muito tempo, de facto em Fátima ocorreu, digamos, uma intervenção de uma outra dimensão que não é a nossa realidade, com agentes diversos, sejam sobrenaturais, sejam de facto, enfim, entidades de outro tipo de energia, e há ali de facto um psiquismo, há um psiquismo que interage com os miúdos, com os videntes, não é? Há uma tentativa se calhar de passar uma mensagem, como no fundo depois virá a ser conhecida como a mensagem de Fátima, ou o segredo de Fátima, como aliás também refere e sugere aí nas suas questões, nos levará muito, muito longe, e que aliás foi trabalhado também por nós, pela doutora Fina da Armada e por mim, neste livrinho, que já está esgotado também, Fátima nos bastidores do segredo, onde trata exatamente daquela questão, saber de onde é que vem a legitimidade do segredo, não é? De onde é que vem a origem do segredo, porque de facto Fátima, a Lúcia, que é a principal protagonista dos acontecimentos de Fátima, de início nos primeiros interrogatórios, quando lhe perguntaram, afinal o que é o segredo, o que é que achas que é o segredo? E ela dizia, são apenas umas palavrinhas, repare nessa singeleza, não é?
isto de facto causa alguma perplexidade. Como é que algumas palavrinhas conseguiu depois, passado alguns anos e no decorrer do tempo, reconstruir-se numa mensagem completamente difícil de ser redigida por uma jovem de 10 anos do mundo rural sem qualquer conhecimento. Portanto, e naturalmente aqui, como deve calcular, há uma intervenção muito direta, que eu já assinalei por várias vezes, e que poderá estar de acordo, que é a influência dos confessores jesuítas de Fátima, de Lúcia, que a acompanharam durante a sua permanência em Tui e em Pontevedra, na Galiza, portanto, antes dela regressar a Portugal, não é? Portanto, aqui... Portanto, acha que houve uma clara influência dos jesuítas? Exatamente, exatamente. Nós demonstramos aqui neste livro, com intervenções dos próprios, eram 2 confessores jesuítas que, no fundo, estavam dia a dia junto da Lúcia, não é? Portanto, há aqui uma transmissão de informação, de atualização, inclusive a nível político, com a questão da ameaça do comunismo, daquela fase dos anos 30, não é? Quando aparece de facto a ameaça, enfim, da hegemonia comunista na Europa, o choque com a Igreja Católica, o choque com o Vaticano, e portanto há aqui uma relação muito direta da influência da construção jesuítica da sua mensagem teológica, que vai influenciar depois as próprias leituras de Lúcia e no fundo vão, digamos que, dar origem a este mistério, digamos, entre aspas, que virá a constituir depois o chamado segredo de Fátima. Portanto, repara... Neste contexto do fenómeno OVNI, como é que caracteriza a aparição de Fátima? Um encontro imediato de que grau? Sim, nesse caso há um encontro imediato de terceiro grau, porque é a observação de uma entidade, neste caso luminosa, obviamente não podemos chamar que é aqui um astronauta, obviamente que não vamos entrar por esse tipo de conceptualização, mas a ideia de um confronto, como digo, entre 2 psiquismos, embora haja a ideia que de facto há ali uma figura sobretudo luminosa, muito luminosa e naturalmente fascinante em termos de quem a terá observado diretamente. Mas de facto nós aqui pusemos, digamos que colocamos aqui uma diferença muito grande entre aquilo que era conhecido até os anos 80 do discurso normal das aparições e da narrativa das aparições com aquilo que viemos a descobrir nos arquivos do Santuário de Fátima. Inclusive, neste trabalho do Fátima, mais além da fé, eu gostava de assinalar aqui um trabalho notável do nosso colega da Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, o professor José Machado, que faz uma recuperação, eu diria que impensável, que foi surpreendente, até surpreendente para todos nós que, digamos, nos interessamos por esta área, de todo o conjunto das 14 placas fotográficas originais que foram feitas na altura pelo fotógrafo Benoluel, que trabalhava para o jornal O Século e para a Ilustração Portuguesa, e que algumas são conhecidas aí de toda a gente que se interessa por estes fenómenos, e que são relativos à multidão durante o chamado Milagre do Sol. Ora, o professor José Machado descobriu as placas originais, não editadas, ou seja, com muito mais informação daquilo que nós conhecíamos até há pouco tempo, relativo ao chamado Milagre do Sol, inclusive com algumas fontes luminosas que estão no limiar da placa fotográfica e que não constam das fotografias que foram editadas, ou que têm sido editadas ao longo praticamente de um século, e que eliminaram muita informação muito, muito interessante de fontes luminosas, se calhar relativas aos tais fenómenos aéreos não identificados, que sobrevoaram a multidão no dia 13 de outubro de 1917. Portanto, e foram captadas, mesmo com as dificuldades, porque aquilo eram placas de vidro, não é? Aquilo era uma composição muito diversa. Agora, é de facto notável, eu penso que haverá pessoas depois muito interessadas em observar o estudo fabuloso do professor José Machado, apenas, enfim, mostro aqui algumas das fotografias, onde de facto se percebe que, no fundo, os responsáveis da Igreja Católica tiveram cuidado de eliminar franjas importantes das placas originais fotográficas. Ora, isto é um desafio enorme, não é? Porque de facto toda essa informação vem acrescentar mais estranheza ainda, claro, sobretudo com a informação de fenómenos luminosos que foram reportados na época, objetos luminosos que sobrevoaram a multidão no dia 13 de outubro, fazendo secar rapidamente o solo, as roupas das pessoas que estavam completamente encharcadas. Portanto, há aqui um efeito muito semelhante àquilo que nós hoje chamamos de efeito de micro-ondas.
Portanto, uma secagem, como nós usamos nos nossos micro-ondas domésticos, não é? Uma secagem imediata daquilo que eram roupas completamente encharcadas, porque tinha chovido copiosamente segundos antes, e portanto nós temos aí um sintoma muito interessante, para além daquilo que, aliás, falou há bocadinho, ou enunciou nas suas questões, o famoso zumbido da abelha. Nos ouvidos, não é? É verdade. Portanto, é um sintoma que está associado a essa dimensão de uma radiação tipo micro-ondas, e que é audível e perceptível na ordem dos 300 Hz. Aliás, nós conseguimos, o meu colega, o Dr. Raul Berenguel, fez uma análise em laboratório do tipo de zumbido da abelha, que é o comum, enfim, das abelhas, porque há várias espécies de abelhas, mas as pessoas em Fátima davam a entender que parecia um ruído de abelha metida dentro de um cântaro, portanto havia assim uma espécie de ressoo, não é? Sim. Daquele tipo de sonoridade, que não podiam ser abelhas comuns que circulavam naturalmente ao mesmo tempo da aparição, porque não fazia sentido. Porquê? Porque havia este detalhe, que é um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença. O zumbido da abelha era apenas perceptível, sobretudo pela Lúcia, mas também pelas pessoas que estavam muito próximas da Lúcia, e que a Lúcia dizia que se fazia ouvir quando e apenas a senhora lhe falava. Não havia mais zumbido da abelha quando a senhora não falava, era apenas quando a senhora, a dita entidade luminosa, lhe dirigia, enfim, aquilo que se pressupõe fosse uma determinada mensagem. Portanto, é ao nível da comunicação que o zumbido da abelha se faz sentir entre a percepiente, a testemunha, Lúcia, e a entidade emissora, a entidade luminosa, enfim, depois designada por Nossa Senhora. Portanto, claro, e relativamente... Sim. Diga. Relativamente a essa entidade, que tipo de entidade acha que contactou então os pastorinhos? Olha, a descrição que nós vamos encontrar nos inquéritos originais, que não tem nada a ver, obviamente, depois com a construção de toda a imagética da representação da Senhora, porque no fundo as estátuas que nós hoje vemos de Nossa Senhora são as representações canónicas, que já vêm desde da Idade Média, claro. E portanto são a imagem consagrada da tipologia arquétipa, como se diz, de Nossa Senhora. Porque de facto começa logo por ser como uma entidade com cerca de 1,10 m, portanto é extremamente de pequena estatura muito baixa. Depois tinha uma bola pendurada ao pescoço, uma bola luminosa, que vai dar origem depois com o desenvolvimento de todo o processo ao famoso coração, não é? Portanto nós hoje a representação que vemos na estátua da Senhora é um coração, não é uma bola luminosa. Passou de bola luminosa para coração. Passou de bola luminosa para coração. Aliás, eu tenho o documento original do escultor Tadin, que fez a escultura, uma das principais esculturas que no fundo tem a ver com a primeira imagem que seguiu depois para Fátima, para o santuário, onde ele pergunta exatamente detalhes sobre a representação da Senhora, mas como era a Senhora, se era baixa, se era alta, se era magra, que se movimentava, se tinha as mãos postas, se não tinha. Eu tenho a cópia desse documento onde Lúcia escreve que tinha uma bola pendurada ao pescoço. E, portanto, são detalhes, de facto, que depois foram transformados, em termos de ordem teológica, no Sagrado Coração de Maria, neste caso, não é? Portanto, são aspectos, eu estou-lhe apenas a descrever 1/10 ou 1/5 daquilo que nós fomos descobrindo ao longo destas décadas e que naturalmente agora foram desenvolvidos por estes 18 trabalhos de investigação de colegas académicos nacionais e estrangeiros. Portanto, Fátima não é um assunto fechado. Eu creio que não vou dizer... Outros encontros do mesmo género em Portugal? Curiosamente estou agora a fazer um trabalho de investigação que conto depois publicar em livro no próximo ano, que eu chamo as Fátimas Interditas, ou seja, há de facto dezenas de aparições marianas do mesmo tipo que não tiveram o sucesso naturalmente de Fátima, por razões muito óbvias, não é? Porque bastaria a Igreja ter um caso e não, obviamente dispensariam outros casos similares que não vinham naturalmente enriquecer nem acrescentar nada de especial em termos de uma mensagem, em termos digamos, de uma mensagem teológica, de um ensinamento, etc, etc. Portanto, houve de facto muitas situações idênticas,
dentro de uma mesma ecologia, como eu chamo a ecologia das aparições, o mesmo fundo, o mesmo panorama, a mesma relação com o meio, seja com as rochas, seja com as covas, seja com as árvores, sobretudo os famosos sobreiros ou azinheiras, que é da família do Quercus, não é? Curiosamente são as dominantes nos encontros deste tipo de entidades, prevalecem de facto as azinheiras e os sobreiros, que no fundo são da mesma família, não é? Os cursos de água, portanto há aqui uma ecologia muito similar, que cumpre exatamente todos os requisitos, para além de serem sempre crianças entre os 8 e os 10 anos, repare, não é? Portanto há aqui um psiquismo muito favorável, se quisermos, à recepção de mensagens, enfim, de uma dimensão extraordinária, coisa que talvez o adulto já com a sua cultura construída e com as suas autocensuras iria recusar. Portanto, estas entidades escolhem de facto idades púberes, idades quase que estão ali, e sobretudo nas raparigas mais próximas dos 10, 12 anos. Aliás, há estudos mais inocentes. Exatamente, muito mais receptivos a aceitar qualquer coisa de diferente. Claro. E aliás é nessas idades que eles têm os seus companheiros invisíveis, não é? Exatamente. Que vêm brincar com eles aos quartos antes de dormir. Eu tenho exemplos aqui em casa nessa natureza e, portanto, sei exatamente do que é que estamos a falar, não é? Portanto, é uma idade exatamente que é uma espécie de janela, é uma espécie de fresta que se abre para outras dimensões, se quisermos. Sim, sim, sim. É facto no País das Maravilhas, não é? Mas pronto, exatamente, é o mundo da Alice. É um mundo, para além daquilo que eu disse, no fundo, que Fátima e outros fenómenos correlativos, aparicionais, entram no fundo, como digo, num pensamento mágico ou religioso, mas que abrem exatamente portas para um mundo de Alice, se quisermos, não é? Nas outras aparições marianas acontecia também o mesmo, ou seja, estes zumbidos, o secar da roupa. Exatamente, olha, eu encontrei aqui numa investigação posterior que fiz a um caso aqui dos anos 30, ainda encontrei uma senhora que, muito jovem, foi testemunha de um caso aqui dos anos 30, perto aqui da Vila da Feira, muito próximo do Porto, a 20, 30 km do Porto, um dos casos que eu vou tratar nesse próximo livro das Fátimas Interditas, e que ela diz claramente que ouvia o famoso zumbido quando o sol se aproximava da multidão. Portanto, exatamente o mesmo retrato, não é? O mesmo comportamento, quando as pessoas sentiam de facto aquilo que entendiam ser o sol, claro que não seria o sol, porque se fosse o sol a fazer esse tipo de aproximação, nós não estávamos aqui a conversar neste momento, não é? Claro. Sido consumidos, enfim, num fim do mundo. Até as explosões solares que chegam ao planeta podem interferir exatamente nas comunicações, exatamente. Essa é, digamos, a única relação que temos para já, efetiva, de interferência do Sol, mas imaginar que era o Sol, estrela, uma coisa completamente descomunal, aproximar-se de nós, nem que fosse 1 quilómetro, nós naturalmente sentíamos alterações fundamentais na sobrevivência do planeta, não é? Claro que aliás, será assim que nós vamos acabar. Pois é o que dizem. Que são as explosões solares que vão acabar. O verdadeiro fim do mundo será exatamente o Sol transformar-se numa anã vermelha e vai invadir o espaço dos planetas interiores, ou seja, Mercúrio, Vênus e Terra. Não se supõe-se que poderá atingir também Marte, mas isso será uma coisa para conversarmos daqui a 4 mil milhões de anos. E, portanto... e ainda há outra teoria, que pronto, não vamos conversar agora nesta entrevista, mas há outra teoria de que ciclicamente a Terra, o sistema solar neste caso, passa pela galáxia num determinado ponto e que isso ciclicamente faz com que haja grandes alterações climatéricas devido às explosões solares e à quantidade de energia que o Sol recebe do Sol da galáxia ao passar por essa zona que é cíclico e, portanto, isso tem causado até as glaciações, os dilúvios, etc. Mas isso era uma outra Sim, mas é perfeitamente uma tese plausível, porque nós estamos incluídos num grupo muito vasto, por sua vez faz parte de um outro grupo ainda maior, portanto nós estamos encaixados numa extremidade de uma galáxia que faz parte de um conjunto de supergaláxias, etc, portanto tudo isso grupos interagem uns com os outros, e portanto naturalmente que o planeta, todo o sistema solar tem que se sujeitar a essas modificações. Pronto, mas de todo modo, esta relação que nós temos com as coisas invisíveis, não é?
nós estamos a falar num plano de possibilidades que naturalmente tem muito a ver também com a nossa consciência, não é? Sim, claro. A nossa capacidade, não é só a parte do visível, digamos as limitações do visível, a nossa capacidade dos nossos olhos, do nosso sistema, enfim, do córtex visual, analisar ou não determinadas frejas da realidade. Mas Claro. também a questão que se coloca, e sobretudo em relação à Fátima, também me parece, e tudo o que tem a ver com fenómenos aparicionais, sejam religiosos tipo Fátima, sejam laicos tipo contactados do fenómeno OVNI, alienígena ou extraterrestre, tem a ver sobretudo com o nosso campo de consciência. Ou seja, a nossa consciência também, ainda em função da nossa evolução, não terá sido, digamos, necessariamente tão evoluída como isso, ou não atingiu ainda um plano de evolução tão avançado, que ainda nos impede e inibe-nos de observar e de registrar muitas coisas, e Sim, sobretudo claro que sim. compreendê-las. Portanto, sobretudo, Fátima é uma questão também de compreensão, e não, digamos, de aceitação ou rejeição, não é? Portanto, E o que é que atribui aquele secado a roupa? A micro-ondas, a alta exatamente. tecnologia? O que é que atribui isso? Em termos de hipóteses, podemos colocar perfeitamente a hipótese de micro-ondas, que é digamos, é uma questão fácil de testar em laboratório. E inclusive em nossas próprias casas podemos naturalmente confirmar o modo como a água desaparece na ação dos micro-ondas. Portanto, desde a roupa das pessoas que estavam lá, da multidão do 13 de outubro, até ao solo completamente encharcado, aquilo em coisas de segundos desapareceu tudo. Portanto, há ali uma ação fantástica, não é? Para além da sensação de calor súbito. Claro. Um super Súbito, abafante, que corresponde exatamente à percepção da passagem de um objeto, que é identificado e confundido com o Sol, um objeto à altura mínima de um pinheiro. Podemos estimar talvez que o objeto em Fátima, em 13 de outubro, será aproximado de cerca de uns 30 metros do solo, provocando exatamente esses efeitos e essas reações das pessoas e sobretudo do meio ambiente. Portanto, há aqui uma relação evidente de causa-efeito, que pode ser demonstrado e pode ser testado em laboratório. Isto altera tudo. Isto Claro. muda na percepção que temos do fenómeno das aparições em geral e do fenómeno, digamos, destes fenómenos aproximados, os encontros aproximados, como nós dizemos na nomenclatura contemporânea, que se trata no fundo, ou poderá tratar-se no fundo, de um mesmo fenómeno. Coisa E qual que está... Fátima revelava ao Papa? Qual é que acha que é? A questão da revelação ao Papa é uma questão que tem a ver, como digo, da construção de toda uma lógica do discurso anticomunista perante a afirmação da União Soviética na época, não é? E portanto há aqui, se nós virmos os documentos transcritos, como digo, neste segundo livro, Fátima nos Bastidores do Segredo, a presença da Rússia, como na altura se dizia, não é? A ameaça da Rússia, do ateísmo contra o catolicismo, é uma obsessão dos teólogos, dos confessores jesuítas que já citei, e que vão naturalmente influenciar toda a construção do discurso de Lúcia. E portanto tudo isto é projetado depois durante os anos 50, depois com a figura de Paulo VI ainda se, digamos, consolida mais, e a situação política, de confrontação política dos anos 60 e 70, a Guerra Fria, faz que naturalmente, de novo, essa confrontação entre a Igreja Católica, o catolicismo e o comunismo se faça cada vez de forma mais vincada, e portanto tudo isto é um discurso que é também aproveitado em benefício da posição da Igreja Católica. Claro que sim. Aliás, há um outro sintoma muito interessante e visível, que eu posso documentar, que virei a documentar nesse próximo livro sobre as Fátimas interditas, é também a ação conjunta com o próprio Estado, o Estado português, como sabe, não é? Aquela dupla, Cardeal Serjeira, Oliveira Salazar, não é? Portanto, o Estado Novo e a Igreja Católica, também ajudou muito a isolar Fátima do conjunto das outras aparições marianas registradas em Portugal. Sim. Foram dispensadas, digamos assim, inclusive pela força, com decretos, com a intervenção da GNR, que expulsava as multidões dos devotos dos outros santuários. Portanto, há aqui digamos, uma rejeição das outras aparições para fazer com que Fátima fosse um caso único, excepcional, claro, e que dispensava todas as outras. Para que se tornasse o foco. Exatamente, o foco da atenção era aquele e não podia ser outro. Aliás, as aparições do Barral, 2 dias antes de 13 de maio de 1917,
está a ver? No dia 11 de maio, há umas aparições aqui no Barral, na zona da Ponta Barca, com as mesmas características de Fátima, que aliás ainda hoje resiste na devoção local. Há um santuário que prevalece lá na zona, com a ação da autarquia, com a intervenção dos padres locais, etc. Mas ninguém fala nelas. E ninguém fala nela, e que aliás foi muito estudada na altura por um teólogo português muito interessante, que aliás já recuperei os escritos dele, o padre Avelino Jesus da Costa, que era aliás para além disso catedrático da Universidade de Coimbra, e cuja ação foi defender à ultrance a importância das aparições do Barral, não é? Face depois àquilo que foi Fátima. Ele faz uma comparação muito ponto por ponto, como era o vidente, em que circunstâncias, os efeitos sentidos, aquilo que ele registou, tudo aquilo que nós falámos há bocadinho, não é? Dos efeitos físicos, e que de facto ele disse, não, quer dizer, Fátima em relação ao Barral não tem nada de novo, quer dizer, terá depois a tal construção da mensagem ao longo de décadas e décadas, que veio depois desembocar no famoso segredo, não é, de Fátima, claro, que culminou naquela coincidência do atentado ao Papa, etc, etc. Ou seja, criou-se ali um mistério que no fundo tornou Fátima realmente um foco da fé e da crença religiosa. É verdade. Das tais apenas umas palavrinhas que a Lúcia confessou nos inquéritos iniciais, imagino, de umas palavrinhas construiu-se uma teologia fantástica, que aliás não é estranho o papel fundamental aqui de uma personalidade que eu tenho que citar e que as pessoas mais conhecedoras das aparições e da problemática de Fátima conhecem, que é o doutor Formigão, doutor Manuel Formigão, que é chamado, inclusive, em alguns círculos fatimistas, uma espécie de quarto vidente, ou seja, é a pessoa que, pela sua cultura religiosa, ele era doutor em teologia e cânones pela Universidade de Roma, e que foi a pessoa que pegou em Fátima e que ajudou a construir, lá está, a reconstruir, com os seus conhecimentos teológicos, com os seus recursos teológicos, a cimentarem, digamos, uma ideia de mensagem que tinha coerência. Portanto, não é uma coisa que ficou ali em 1917, não, foi alguém que pegou nos indícios de 1917 e ajudou a reconstruir uma mensagem que foi escalando na sua complexidade teológica, de modo a ser compatível com o cristianismo, ou com a mensagem, se quisermos, com a dogmática da própria Igreja Católica. Portanto, aí o trabalho do cônego Manuel Formigão foi de excepcional importância. Ele mesmo é o grande construtor de Fátima. Podemos dizer, aliás... Pois tal como a história, toda a história da humanidade está distorcida, muitas outras histórias estão também, digamos, editadas. É verdade. Mas é muito importante... Insólito fala de um autocarro, e agora já só temos 5 minutos. Já estamos num outro registro, muito bem. O que eu posso dizer... 5 minutos no seu livro Portugal Insólito. Muito rapidamente, esse episódio que está reportado no meu livro Portugal Insólito, ocorreu... O autocarro com 40 peregrinos espanhóis a caminho do Santuário de Fátima que levantou o voo. É que levantou o voo, ou seja, obviamente que eu reproduzi exatamente como está no livro, um depoimento escrito muito elaborado e muito pormenorizado, que me foi enviado diretamente pelo responsável da Catedral de Lyon, em Espanha, que, digamos, que acompanhavam os peregrinos espanhóis, era um autocarro com 50 ou 60 pessoas que vinham de Fátima e que na zona da Guarda sentiram que o autocarro se elevava do solo, ou seja, as rodas do autocarro deixaram de tocar o solo. De facto, parece terá tratado de uma viagem completamente alucinante, com o motorista do autocarro a dizer que tinha perdido completamente o domínio do autocarro e ele, de qualquer maneira, continuava na via, vai lá que não se despenhou numa zona tão perigosa como é a zona que não havia ainda autoestrada, e portanto nessa altura as pessoas, enfim, entraram em pânico porque sentiram de facto que perdeu o contacto com o autocarro, a viatura estava completamente fora do contacto com a estrada e que o motorista teria incorporado, digamos assim, as palavras do pároco da Catedral de Lyon, teria incorporado a figura de São Rafael, do anjo Rafael. Portanto, que é de facto aqui uma figura também notável do ponto de vista da própria nomenclatura mariana, não é? Portanto, aqui uma referência muito interessante, uma incorporação, que obviamente não me cabe a mim explicar, eu apenas recebi a história
e dei-a como válida, porque obviamente eu não estava a imaginar, nunca imaginei que um pároco responsável pela Catedral de Leão iria vender uma história completamente desvairada. O que é Claro. facto é que ele assegurava, e é uma carta absolutamente impressionante e que me, enfim, fez supor que seria de facto um testemunho completamente válido, não é? E que, enfim, traduzi nesse livro Portugal Insólito, juntamente com muitos outros episódios, que aliás eu continuo a explorar da nossa história de Portugal, e já agora peço já a autorização para lhe mostrar este último livro, Claro que Portugal, sim. História de Prodígios, que é a minha última criação, que faz uma síntese dos dois primeiros volumes que eu editei de Portugal, da história portuguesa, que tem a ver com o sobrenatural, que tem a ver com o imaginário da nossa história, ou seja, factos que não são correntes e não são admissíveis, inclusive naquilo que nós aprendemos na história nos bancos da escola primária, não é? E são passados quase como para debaixo do tapete, como se costuma dizer, não é? São factos incómodos, desconhecidos, que não encaixam bem numa lógica de história política, ou história económica, ou história social, que são qualquer coisa de mirabolante, mas que de facto são sentidos e pressentidos, registados pelas comunidades e pelas pequenas comunidades, e portanto há registros e depoimentos e documentos que eu tenho vindo a recolher e que tive a ocasião agora de publicar também neste livro de Portugal, uma história de prodígios. Muito Portanto, bem. E noutro dos seus livros, Fecheiros Secretos, a última pergunta é que temos mesmo que acabar. Noutro dos seus livros, Fecheiros Secretos à Portuguesa, menciona que há fecheiros que não são no conhecimento público, mas existem. Neles estão escritos ao pormenor, encontros imediatos no mar, no ar e em terra. Fátima insere-se nesse contexto? Todo esse material que eu publiquei nos Fecheiros Secretos comprova exatamente aquilo que, na maior parte das opiniões, ou na parte do conhecimento das pessoas, não é corrente, ou seja, há de facto um movimento, um interesse subterrâneo e discreto da parte das autoridades oficiais, inclusive a Força Aérea, GNR, etc., não só à escala nacional, mas à escala internacional, como é óbvio, que vão estando muito atentos a este tipo de manifestações e fazem intervir as suas unidades militares quando é necessário. Claro. E porquê que acha que estes fecheiros não são revelados ao público? Foram agora revelados nesse livro, portanto tive esse privilégio de poder ter boas relações com os responsáveis, não só da Força Aérea Portuguesa, mas também da Guarda Nacional Republicana. De facto, estabelecemos protocolos de colaboração que foi permitindo divulgar esse material ao cabo de determinado tempo e, portanto, fornecer de facto à opinião pública uma prova documentada que, de facto, há coisas que vão para além do cotidiano que nos vão passando despercebidos. Uma última pergunta e em 30 segundos. O que é que acha que os governos receiam ao transmitir a informação destes fecheiros? É o medo. É o medo. O medo do desconhecido, como dizia um grande autor americano do terror, Lovecraft, não é? É a coisa que tem mais impacto nas comunidades humanas. É o medo do desconhecido. Aquilo que não se conhece, veja-se o caso desta pandemia corrente, não é? Que é completamente nova, embora dentro de uma certa categoria de vírus, mas o seu impacto é completamente inovador. E, portanto, tudo aquilo que se desconhece é o que influi nos comportamentos de reação, que é, no fundo, um comportamento do nosso cérebro primitivo, que é o cérebro reptiliano. Não nos esqueçamos disso. Nós continuamos a manter o nosso cérebro primitivo reptiliano, que tem a ver com a sobrevivência da espécie. Exatamente. Professor Joaquim Fernandes, foi um gosto enorme estar consigo. Muito obrigado. Certamente vamos ter mais entrevistas para nos revelar os muitos segredos que têm aí escritos nos seus livros. É verdade. O próximo talvez seja... Falamos um bocadinho dos nossos apocalipses, dos fins do mundo em Portugal, que é um tema fascinante e que eu penso que vai interessar também as pessoas. Então vamos a isso. Quando é que vai ser lançado? Ele devia ter sido lançado em abril, porque ele está pronto desde abril, editado pela Contraponto, do grupo Bertrand, mas que foi naturalmente agora protelado para o próximo ano. Esperemos que quando a pandemia nos permitir, não é? Mas naturalmente daremos nota disso, com certeza. Vamos esperar. Com certeza. Então, já sabe, quando estiver quase a lançar os apocalipses, certamente. Nós aguardamos para fazermos uma nova entrevista, ou até antes, podemos marcar uma nova entrevista. Anunciar o lançamento. Com Portugal Insólito.
dos Apocalipse. Muito bem, muito obrigado pela oportunidade que me deu também. Eu é que agradeço Um abraço imenso para si a sua e bom disponibilidade. trabalho aí. Bom trabalho para si também. Muito obrigado. Obrigado e muito sucesso. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos por estarem connosco, verem o nosso canal e ver os nossos convidados fantásticos com estas informações fora da caixa. E como já sabem, não se esqueçam, subscrevam o nosso canal, coloquem like e partilhem estas muitas entrevistas que nós temos para vocês e que certamente vão surpreender também muitas outras pessoas. Obrigado a todos e uma boa semana.